Sou Michele Japa, nutricionista, formada há 10 anos e nesse vídeo eu vou te falar sobre um método que vai fazer você evoluir em vários cenários da sua vida. O Fat or Fit nasceu como um programa de emagrecimento, mas na prática nunca foi apenas sobre emagrecer. Era só uma das camadas desse processo. O que realmente sustentava os resultados era algo muito mais profundo. Eu sempre soube que o emagrecimento definitivo é consequência de quem você se torna. O que eu precisava era provar isso para quem ainda não sabia. E para que essa transformação seja contínua, ela precisa ir além do que se faz e alcançar a forma como se pensa, decide e age todos os dias. Quando essa consciência acontece, não se trata mais de esforço, trata-se de direção. Albert Einstein dizia que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta a seu tamanho original. E foi exatamente isso que eu comecei a observar no grupo com as lives que aconteciam às 4h44 da manhã. E sem a pretensão de criar nada além de um suporte ao emagrecimento definitivo para os meus pacientes, aquelas conversas começaram a produzir algo maior. Pessoas diferentes em cidade, rotina, profissões e fases da vida completamente distintas começaram a aplicar os mesmos princípios e a transformação ultrapassava o corpo. Elas reorganizavam a vida, mudavam os hábitos, tomavam decisões que antes adiavam, retomavam planos, mudavam de carreira, empreendiam, sonhavam, se mudavam, voltavam a estudar, passavam pela primeira vez a agir com intenção. O emagrecimento acontecia, mas ele já não era mais a parte mais impressionante. William James, considerado o pai da psicologia moderna, afirmou que o maior descobrimento da sua geração foi entender que o ser humano pode alterar a sua própria vida ao alterar suas atitudes mentais. Eu assisti isso acontecer repetidas vezes. O que existia ali não era mais apenas um programa para emagrecer. Estava se formando um método, aplicado coletivamente, validado pela experiência real de inúmeras pessoas. E havia um fator determinante ali. Ninguém estava caminhando sozinho. Com o tempo começaram a surgir pedidos para transformar essa experiência em algo mais estruturado, mais amplo, individual, uma mentoria. Mas eu sabia que simplesmente criar uma mentoria tradicional não faria sentido, porque o que gerava resultado não era a orientação de uma única pessoa, era a força da construção em conjunto. Napoleão Hill, meu autor favorito, chama isso de mastermind, a coordenação de conhecimentos e esforços entre duas ou mais pessoas, trabalhando em harmonia em direção a um propósito definido. Quando mentes se unem com intenção, cria-se algo maior do que a soma das partes. Cria-se um terceiro elemento, um campo de inteligência coletiva que acelera a clareza, decisão e crescimento. É nesse princípio que esse método se apoia. E como em time que está ganhando não se mexe, eu não conseguiria enxergar algo para além daquilo que já estava dando certo. Um grupo. Será um dia destinado para o autoconhecimento, descoberta e criação de metas e métodos estruturados e em plano prático, para fazer você sair de onde quer que você esteja agora com um mapa e uma bússola na mão. Eu estou preparando uma imersão, um ambiente de evolução pessoal e profissional, um método para que você desenvolva consciência sobre quem você é e como está conduzindo a sua vida e carreira, para que você organize suas habilidades de forma estratégica, identifique onde realmente está o seu potencial de crescimento e realização. Um método para que você transforme intenção em prática, rotina em direcionamento, para que você construa um modelo de atuação mais rentável, mais sustentável. Eu também quero te ensinar a aplicar ferramentas de marketing, mercado e comunicação para que você se destaque mais na sua atual área ou na sua nova área, eu não sei. Mas nesse dia você vai descobrir. O autoconhecimento não é reflexão abstrata, é ferramenta de decisão. Planejamento não é teoria, é execução. E crescimento não é motivação passageira, é método. A gente vai estruturar juntos um protocolo de ação claro, aplicável e contínuo, para que aquilo que hoje está apenas como ideia se transforme em movimento real. E para que a ideia que talvez ainda não exista possa então nascer, crescer a partir do Mastermind. E é muito mais que inspiração. A proposta é construir um plano aplicável com método, contínuo, execução, para que a mudança deixe de ser tentativa e passe a ser construção. Direção, disciplina e o ambiente certo, essa mudança deixa de ser tentativa e passa a ser inevitável. A primeira turma sempre costuma fazer história e essa tem um valor especial, então corre para se inscrever e a gente se vê em breve.